Olá, boa noite, caros irmãos, caras irmãs. Mais uma vez estamos aqui nesse encontro promovido pela Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar, e que possamos juntos compartilhar mais uma vez nesta noite os ensinamentos da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. Gostaríamos de lembrá-los, como fazemos todas as semanas, que não esqueçam de interagir com essa reunião pública virtual, fazendo aquele joia, clicando naquele joia, fazendo comentários a respeito da palestra, e também lá no próprio YouTube tem como a gente compartilhar a palestra com aqueles que temos relacionamento através aí das redes sociais. A gente sempre salienta a importância disso, até porque além de engrandecer essa nossa reunião virtual perante as plataformas aí virtuais, nós temos também a oportunidade de fazer com que o Espiritismo, a ciência espírita, a doutrina espírita, chegue a um maior número de pessoas. Pessoas que às vezes está lá na sua casa ou está passando por um problema difícil nesse atual momento, e essa indicação nossa, liga para a pessoa, assiste a palestra, faz a transmissão através do WhatsApp, pedindo a essas pessoas que também nesse horário, todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas, possam estar aí ligados nessa transmissão da nossa Casa Espírita. Nós teremos na noite de hoje, como palestrante, o nosso companheiro, Renner Ribeiro, que vem trazer para nós os seus conhecimentos espíritas, e como tema ele vai falar: tudo posso naquele que me fortalece. Então nós agradecemos ao nosso amigo, ao nosso companheiro, pela sua presteza, sua cordialidade em aceitar o nosso convite, e que ele esteja iluminado, que ele possa receber as bênçãos dos céus, não só nessa palestra, mas também na sua caminhada espírita, levando o seu conhecimento, o seu entendimento à luz da doutrina espírita ao maior número de pessoas. Vamos agora nos preparar, fazer aquela prece inicial, para que possamos preparar a nossa casa íntima, preparar a nossa intimidade, porque sabemos que ao final das palestras também temos o passe à distância, a fluidificação da água. Então que aproveitemos esses minutos que passaremos juntos, para que possamos fazer com que os nossos corações estejam aliviados, para que o máximo de informações possíveis possam ser contidas por nós, para que possamos utilizá-las no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa jornada aqui na Terra. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Primeiramente, vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida, pelas oportunidades de aprendizagem. Vamos também agradecer Jesus, o nosso modelo maior. Agradecer a espiritualidade amiga que nunca nos abandona, que sempre está conosco nos momentos difíceis, nos momentos felizes, sempre prontos a nos sustentar nas nossas caminhadas aqui na Terra, neste mundo de provas e expiações. Então, elevemos o pensamento ao alto, pedindo neste momento por esta noite, por todos nós, pedindo neste momento que esses amigos espirituais, que todos nós os temos,
possam estar bem próximos de cada um nesse instante, para que possamos, nesta noite, captando os ensinamentos que aqui vamos adquirir, poder irradiá-los em torno de nós. E ao irradiá-los, beneficiar todos aqueles que vivem e convivem conosco, sejam os irmãos encarnados e sejam também aqueles irmãos que já deixaram o corpo físico. Senhor Jesus, ilumina a nossa noite, ilumina os nossos corações, continue nos abençoando e próximo de nós, através da espiritualidade amiga. E que assim seja, Senhor. Muita paz a todos. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte, nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortalecemo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Emmanuel. Boa noite, pessoal. É com muita alegria que estamos aqui novamente para falarmos um pouquinho de Evangelho, conversarmos aí com os nossos irmãos do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, a convite da nossa irmã Lucimeire. A gente fica muito feliz, né? É uma casa que a gente já foi algumas vezes e se sente muito bem quando está por lá. Esperamos aí que num futuro próximo possamos todos voltarmos, né, para as nossas atividades espíritas, para esse trabalho maravilhoso que tanto nos ajuda, né, que tanto nos conforta e que tanto nos dá força, né? Então fica aí o desejo do reencontro para o mais breve possível, né? O tema de hoje, né, da nossa palestra, da nossa fala, é sobre uma passagem muito conhecida de todos nós, que está na carta de Paulo aos moradores da cidade de Filipos, né? A carta de Paulo aos Filipenses, que é aquela passagem que vocês já devem ter visto aí em adesivos, em carros, né? Os evangélicos gostam muito dela, pintadas em alguns muros, né? Aquela frase, tudo posso naquele que me fortalece. Em algumas traduções a gente vai ver de uma maneira um pouco diferente, mas tem o mesmo sentido, que é: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu acho que tem até um pouquinho mais a ver com Paulo, né? Nessa carta, se vocês forem lá no capítulo 4, vocês vão ver que Paulo estava vivendo um momento muito difícil, né? O que não era nenhuma novidade para Paulo, né? Depois que ele se transforma em Paulo, sua vida é repleta de dificuldades.
e a maioria delas plantadas até mesmo por ele, né, na sua versão anterior como Saulo. Então, Paulo está vivendo um momento muito difícil, mas é um capítulo onde ele vai falar da gratidão, da confiança em Deus, da fé, né? Dessa coisa que falta muito pra gente, né? Que às vezes a gente só é grato quando a gente precisa, né? E Paulo antecipa ali da gratidão, né? Então ele se firma ali na sua fé e ele diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente vai tentar entender um pouquinho o que Paulo estava querendo dizer com essa frase muito conhecida, né? Por nós todos. E nessa cidade em especial, em Filipos, né, Paulo vai ter uma passagem muito bacana, trazida lá por Emmanuel, no livro Paulo e Estevão também, né, onde Paulo sofre um dos seus primeiros suplícios, né, ele é chicoteado, amarrado, numa uma noite que está chovendo muito, então assim, tem todo um contexto de muito sofrimento quando ele passa por essa cidade. Então vale a pena as pessoas que não conhecem aí a obra Paulo e Estevão também dar uma lida, porque é uma obra, um livro maravilhoso também, que deve fazer parte, né, do nosso dia a dia e da nossa vida. Então vamos lá. Eu vou ler aqui uma passagem de Emmanuel, que está no livro Segue-me, né, de Chico Xavier, e o capítulo se chama Ação e Prece. Está lá no capítulo 77. O livro se chama Segue-me. A gente vai lendo aqui, comentando, e depois a gente entra no nosso tema. Ação e prece. Pede e dar-se-vos-á. Depois a gente vai entender por que eu estou trazendo essa passagem relacionada com essa fala de Paulo. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 7. Faz parte ali ainda das bem-aventuranças, né? Que vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7. Prece é orientação. Serviço é merecimento. Prece é luz. Serviço é bênção. Muitos irmãos rogam o auxílio do céu, trancando, porém, o coração ao auxílio em favor dos companheiros que eles solicitam apoio e cooperação na terra. Às vezes a gente está pedindo algo muito grande para Deus e não consegue ajudar o nosso próximo com coisas pequenas e diminutas. A evolução, no entanto, em qualquer território da vida, é entretecida em bases de intercâmbio. Emmanuel gosta muito dessa palavra. Ele inclusive fala que a evolução, ela exige troca, intercâmbio. Nós temos que receber e dar. O lavrador retém o solo e os elementos da natureza, mas se aspira a alcançar os prodígios da colheita, deve plantar. O que seria de um lavrador que ficasse ali na sua sede, ali na sua casa, na roça, na fazenda, seja lá onde for, com a semente ali parada e ele só pedindo a Deus que viesse, né, o arroz ou o trigo, seja lá que planta fosse, mas se ele não fizesse a parte dele, se ele não arasse, se ele não investigasse qual seria a melhor época para plantar, porque não adianta também ele plantar numa época que não vai chover. O artista possui a pedra e os instrumentos, né, o buril, o cinzel, com que ele possa alterar a estrutura, mas se quer a obra-prima, há que burilá-la com atenção. Tem aquela escultura famosa de Rodin, né, que eu acho que está na França, e uma vez eles perguntaram, né, como que ele tinha feito, né, aquela escultura, aquele homem, né, sentado assim com a mão embaixo do queixo, e Rodin disse que a escultura já estava pronta, que ele só tirou os excessos, né? Me lembrei agora dessa passagem. No versículo 7º do capítulo 7 dos apontamentos do apóstolo Mateus, né, tão conhecido também como Levi, no Evangelho, diz-nos Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Em linguagem de todos os tempos, isto quer dizer, está traduzindo aqui, Emmanuel está traduzindo o Evangelho de Jesus para a gente não ter falsas interpretações. O que isso quer dizer?
desejai ardentemente e as oportunidades aparecerão. Oportunidade para você trabalhar e conseguir o que você quer. Empenhai-vos a encontrar o objeto de vossos anseios e tê-lo-eis à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, né? São palavras de Paulo também, né? Trabalhar, agir e servir para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem as leis da prece e as leis de Deus também, né? Porque imagina, se as pessoas ficassem só orando e pedindo a Deus, enquanto outros também oram e pedem e fazem a sua parte e correm atrás. A oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação, a benefício dos seus próprios efeitos, de certo que não funcionará. Emmanuel. Então, traduzindo aqui, resumindo o que Emmanuel nos disse, né? Que nesse versículo, né? Pede e dar-se-vos-á, né? Que tudo isso só nos é dado com a nossa participação, com a nossa colaboração, com o nosso empenho e às vezes com muito trabalho. Mas vamos lá. Por que eu relacionei essa passagem lá do Evangelho de Mateus, né? Que faz parte ali das bem-aventuranças após o Sermão da Montanha? Por que eu relacionei com essa carta, com essa passagem onde Paulo, né, está passando por um momento muito difícil, né? A gente tem mania, né, de interpretar algumas passagens do Evangelho e às vezes a gente compreende mal o que Jesus estava querendo dizer pra gente, né? Porque senão dá a intenção assim de que algumas pessoas só conseguem as coisas se trabalharem demais e outras que poderiam ficar esperando e que cairia do céu. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Até assim, acontecem algumas coisas que a gente não entende direito, mas a gente tem que ir lá às vezes na questão também da reparação, né? Pessoas que às vezes em vidas passadas perderam tudo que tinha, pessoas que foram roubadas, que perderam grandes oportunidades tiradas por outras pessoas e às vezes a vida retribui. Mas não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando aqui daquelas pessoas que estão passando por grandes problemas, por dificuldades, que já tentaram durante algumas vezes ou alguns anos conseguir certas coisas e às vezes desistem, às vezes pensam que Deus não gosta delas e que elas não são vistas, não são notadas por Deus. A gente sabe que Deus cuida de cada um de nós, por menor que sejamos, né? Então, isso não existe. Então, vamos lá. Como é que a gente vai relacionar, então, essa passagem de tudo posso naquele que me fortalece? Eu criei essa palestra, né? Eu criei esse bate-papo porque eu queria falar de trabalho. Eu queria falar sobre algumas situações que eu vejo na vida onde pessoas reclamam e às vezes até citam outras pessoas como exemplo porque a vida dela não deu certo. Ah, mas eu já tentei 6 meses, 1 ano, aquele concurso que eu queria e eu não consegui. Aí a pessoa entra até numa espécie de depressão, a pessoa às vezes se aprisiona na casa dos pais, tá lá aquele filho lá com 40, 50 anos de idade que não conseguiu o trabalho, não conseguiu o trabalho que ele queria, do jeitinho que ele queria, com o salário que ele queria, com a carga horária que ele queria, na cidade que ele queria, de frente para o mar, alguma coisa assim. Então, às vezes a pessoa não trabalha porque não tem esse emprego específico. E olha que loucura isso, né? Porque quantos de nós, né? Você pega aí pessoas que prestaram um concurso, que às vezes tem aí uma estabilidade financeira de algum determinado emprego, mas na média, eu acredito que, eu não tenho esse dado, mas eu acredito que na média, as pessoas que prestaram concurso não passaram no primeiro nem no segundo.
A gente vai ouvir muitos e muitos casos aí, se a gente for pesquisar, de pessoas que tentaram 3, 4, 5 e às vezes até 10 anos para conseguir determinado trabalho. E em paralelo com isso, ela trabalhava em outro emprego, exercia às vezes até uma outra profissão, talvez nem o que gostasse, mas como ela precisava trabalhar para se sustentar, e às vezes poderia até contar com o apoio dos pais, mas não se sentia confortável. Não, eu vou trabalhar, vou buscar aqui algo que me sustente até eu conseguir aquele trabalho dos meus sonhos. Isso é muito comum. Pessoas que começam pelo primeiro degrau, pelo primeiro emprego, que aturam às vezes aquele chefe mal educado, nervoso, agressivo, mas a pessoa não se sucumbe a isso, porque alguns fazem o contrário. Vão chorando para debaixo da saia dos pais. Ah, minha chefe é muito chata, meu chefe é muito chato. Ah, eu não consigo, eles não vão me pagar o salário que eu quero. E a gente sabe que quando a gente forma, que quando a gente sai da faculdade, a gente tem muito pouco a oferecer. Tem muito pouco a oferecer. A gente precisa muito mais de experiência do que de um grande salário. Tudo isso vai ser conseguido com o tempo. Com o tempo. Então é preciso sim que a gente passe por determinadas empresas, por determinados chefes, por determinados trabalhos, por determinadas situações para a gente crescer. Para a gente crescer. Isso é muito comum na vida da maioria das pessoas. Então a gente não pode ser conivente com esse tipo de situação que a gente vê às vezes na casa de muitas famílias. Filhos ali vivendo às custas e ainda exigindo dos pais ainda idosos e velhos e às vezes até coagindo as pessoas, né? Eu me lembro de uma história que agora vivendo esses tempos novos, né? Essa nova vida que estamos vivendo aí pós-pandemia, né? Durante a pandemia, né? Porque a pandemia ainda não acabou. Muita coisa mudou, muita coisa se reorganizou, muita coisa vai mudar, né? Empresas faliram, empresas fecharam, algumas empresas até cresceram, né? Porque sempre há espaço para tudo. E eu vou citar casos, por exemplo, de empresas que diminuíram, que encolheram, que tinham lá, por exemplo, 20 funcionários, mas que por conta da pandemia teve que mandar metade do seu quadro embora. Isso é um exemplo. E aí, quem é que vai ser mandado embora? Se alguma empresa for enxugar o quadro desses 20 funcionários, será que uma empresa vai mandar os 10 melhores ou os 10 piores? Os 10 que mais se dedicam ou os 10 que menos se dedicam? Vamos lá então. Tem uma historinha que é muito conhecida, tem lá no YouTube. Você coloca lá a história do abacaxi, ela vai aparecer dessa forma, que parece que o Google lê os nossos pensamentos. E aí, como que é essa história? Um funcionário chegou para o patrão e reclamou de um outro funcionário que tinha menos tempo de casa e que havia sido promovido. E ele já estava lá há 20 anos e nunca tinha sido promovido. E o patrão disse para ele assim: olha, você me faz um favor antes da gente conversar? Ele disse: faço. Você podia ir aqui na esquina, no supermercado, e perguntar para mim se tem abacaxi. Eu estou pensando em começar a servir frutas no almoço aqui no nosso refeitório para os nossos funcionários. Ele: pois não. Foi lá. Passou um tempo, ele voltou e aí o chefe perguntou para ele: tem abacaxi? Ele falou: tem. Quanto que custa? Não perguntei. Tem em grande quantidade? Não perguntei. Então tá bom. Senta aqui e espera um pouquinho. E aí ele sentou, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, e o patrão então chama aquele outro funcionário que tinha menos tempo de casa e que havia sido promovido. Aí ele disse a mesma coisa que ele havia dito para o antigo de casa. Disse: eu estou pensando em servir frutas aqui no nosso refeitório e eu gostaria que se fosse até na esquina perguntar se tem abacaxi. Aí ele foi. Demorou um pouquinho e voltou. E chegou, sem o chefe dizer nada, ele disse: olha, tem abacaxi sim, custa tanto real cada peça, se comprar tantas peças tem um desconto, eu investiguei que tais e tais dias chegam frutas novas, além do abacaxi também tem mamão, custa tanto, eu vi, tem também laranja, tem maçã, custa tanto o quilo, custa tanto o saco, chega tal dia, é aberto todos os dias, eles nos entregam, se a gente quiser comprar faturado, eles nos faturam. Trouxe assim tudo mastigado. Aí ele dispensou aquele funcionário que tinha sido promovido, olhou para aquele que estava reclamando da vida, da situação,
E pois não, o que mesmo que você queria falar? E aí ele disse, não, nada não, pode deixar. Então a vida é assim, ela só vai nos retribuir se a gente der muito em troca. É o que Emmanuel falou. A gente às vezes está pedindo muito para Deus e não está ajudando quem está do nosso lado com poucas coisas, com uma palavra, com uma cesta básica, com um telefonema, com ajuda dentro da nossa área profissional, porque a gente pode ajudar muito na nossa área profissional e às vezes sem cobrar para determinadas pessoas e determinadas situações. E isso é muito importante. Então a gente não pode entender essas passagens de Jesus, de Paulo, de quem seja, tudo posso naquele que me fortalece. Isso não está dizendo, não está nos induzindo ao ócio, à preguiça, a eu ficar parado dentro de casa, eu vou ficar orando, pedindo a Deus que eu vou conseguir aquele emprego, porque eu estou desempregado há 20 anos, há 15 anos, eu vou orar aqui que eu vou conseguir um carro. Como que você vai conseguir um carro sem trabalhar? Como? Vai cair um pacote de dinheiro do céu? Vai tombar um carro de dinheiro na frente da sua casa? Não, a vida não é assim. Essas coisas às vezes até acontecem, mas o percentual é 1 em 1 bilhão. Então assim, para nós, na maioria dos casos, nós vamos ter que correr atrás das coisas. Então não adianta olhar para a vida da pessoa e falar assim, fulano foi beneficiado, tem sorte. Não, tem não. Você vai ver o que ele faz, há quantos anos ele faz aquilo. Você pega aí uma empresa, uma pequena, média empresa bem-sucedida, essa empresa não pode ter menos de 10, 15 anos. Você pega hoje um restaurante, você vai olhar lá um parente, um amigo, que tem um restaurante, que tem uma loja, essa pessoa já está fazendo isso há 10, 15 anos. Então você não pode olhar para a vida dela agora e dizer que ela tem sorte. Você não pode fazer isso. As pessoas que estão dando um duro, trabalhando há 20, 30 anos, a pessoa tem uma casa, tem uma chácara, tem um carro bom, você falava que ela teve sorte, enquanto você ficou dentro de casa, reclamando da vida, dizendo que você não tem sorte, ela estava levantando cedo, ela estava perdendo festas, ela estava trabalhando até tarde, ela não estava bebendo todos os dias. Então, a gente tem que começar, eu estava falando agora mesmo com meu filho, eu estava dando uma reclamação nele, uma bronca nele, para que ele pare de dizer que ele assuma as suas limitações, para que ele entenda que aquele erro, que não é culpa de fulano, nem de ciclano, e nem do céu, e nem da noite, nem do dia, porque senão como que uma pessoa vai mudar se ela não reconhece os seus defeitos, as suas dificuldades, as suas limitações? Eu estava tentando explicar para ele, olha, isso não foi culpa de ninguém, isso é culpa sua. Se você não entende que a culpa é sua, você vai continuar repetindo os mesmos erros. Como que você vai mudar de algo que você não acredita? Então, quando a gente vê Jesus dizendo, pede e eu vou te dar, não é dinheiro, não é joia, não é carro. Você tem que pedir proteção, amparo espiritual, intuição, pedir força para atravessar os problemas, pedir energia, pedir saúde, agradecer a Deus por tudo que a gente tem, porque sempre vai ter alguém pior que a gente. Tem alguém melhor? Tem, mas sempre vai ter muito mais pessoas em condições piores do que em condições melhores. Pode olhar para sua vida aí que você vai ver isso. E aqui, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama, Buscar e Achareis, Kardec começa logo com ajuda-te que o céu te ajudará, já para poder cortar na raiz essa pretensão de que alguma coisa vai acontecer sem a gente dar o máximo que a gente pode. E aqui, logo no final, ele vai dizer então, busca e acharás é o mesmo que trabalha e produzirás. Está lá na lei de trabalho, na segunda lei moral, porque logo depois da lei de adoração, Kardec vem com a lei do trabalho. Trabalho, está aqui na questão 674 e vai até a 685. Então, essa lei do trabalho é sensacional. O que Kardec está falando? Na 675, ele está dizendo, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais, só aquele que ganha dinheiro, que eu ganho algo em troca material, que tem valor comercial, que é um trabalho. E o que os espíritos respondem? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Todo trabalho é toda ocupação útil.
Olha só, o trabalho é toda ocupação útil. Então, mesmo desempregado, se eu pegar e lavar a louça da minha casa, é um trabalho. Mesmo desempregado, se eu for na esquina buscar um pão, fazer as compras da minha casa porque meus pais são idosos ou porque eu não estou fazendo nada, se eu fizer um favor, ajudar um vizinho, é um trabalho? É. Toda ocupação útil é trabalho. Os espíritos não disseram, trabalho é tudo aquilo que te dá um retorno financeiro. Não, trabalho é toda ocupação útil. Então lavar a louça, lavar a roupa, passar, organizar as coisas na casa, levar o cachorro para passear, tirar o cocô do cachorro, o xixi do cachorro, ajudar a cortar a grama, organizar as coisas dentro da casa, porque já que você não tem trabalho na rua, você está desempregado, comece organizando as coisas na sua casa, no seu quarto. Você não tá trabalhando, mas não desliga nem a luz do quarto? Que conta é essa? Você não está trabalhando e não tira nem seu prato da mesa? Não lava sua louça? Não ajuda nas coisas da casa? Aonde é que você vai arrumar trabalho? Qual a preparação mental para o mundo de hoje, um mundo de network, um mundo acelerado, onde as pessoas querem produtividade? Aonde que você vai arrumar trabalho? Então, quando Jesus nos diz, pede e dar-se-vos-á, trabalha e produzirá. Ajuda-te que o céu te ajudará. Olha só o que os espíritos nos dizem. Ajuda-te, faz a sua parte primeiro, que aí os espíritos vão fazer a dele. Com muita força de vontade, com muita alegria, eles vão fazer a dele depois que você fizer a sua. Então vamos ler aqui um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o item 5. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve iluminar o vosso caminho, os vossos passos, e ela vos será dada. Pede forças para resistir aos maus arrastamentos, às vicissitudes. Pede forças para resistirdes ao mal e a tereis. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos e vos servirão de guia. Tal como o anjo Tobias, né, aquele que viajou, né, sem dizer que era um anjo, pede bons conselhos e eles jamais vos serão negados. Olha que maravilha isso, né? Onde estaria o mérito das coisas se tudo caísse do céu, né, pra gente? Então, a gente sabe, né, que as pessoas que conseguem as coisas muito fácil não dão valor, às vezes até entram em depressão, perdem fácil, né? São os casos das heranças, né, onde as pessoas que não trabalharam por aquilo gastam tudo, perdem tudo, porque não souberam o valor daquela conquista, né? Então é muito importante que a gente ensine para os nossos filhos a maravilha e a beleza do trabalho, seja ele qual for. Comece por trabalhos simples, comece por empregos menores, com salários menores, até com trabalhos sem carteira assinada. Vamos lá, vamos tocar. Não estou nem fazendo apologia aqui a contratação sem carteira assinada, não, mas é porque às vezes a pessoa está sem fazer nada, precisa pagar o aluguel, as contas, e tem uma diária, e tem um trabalho sem carteira assinada. Vamos aceitar. Depois a gente vai e conquista um outro, porque é dentro dos trabalhos que a gente vai conseguindo outros trabalhos. Quantas relações não foram assim? Quantos empreendimentos não nasceram assim? Quantas sociedades não nasceram assim? A pessoa aceita um trabalho menor, com pagamento pequeno, ali ela conhece outra pessoa, já muda de trabalho. Ou às vezes ela começa numa empresa com tudo bonitinho, carteira assinada, ganhando pouco, mas ali descobrem nela um grande funcionário, uma grande mente, um grande coração, e ela então sobe dentro daquela empresa, se torna um diretor, se torna um CEO. Isso tudo é muito possível, só depende da gente. O nosso limite depende de nós. A gente pode chegar onde a gente quer. Só não dá para ficar dentro de casa reclamando e dizendo que o emprego milionário não bateu na nossa porta, porque não vai bater. Não vai bater. Ah, mas fulano tá com depressão, o caso dele é diferente. Tudo bem. Vamos procurar ajuda médica, psicológica, vamos fazer o tratamento no centro, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Vamos buscar dentro da gente, como os espíritos nos pedem, né? Toda aquela força, aquela energia na oração, na prece. E vamos atrás do que a gente quer. Não dá para ficar parado esperando. Então eu posso tudo naquele que me fortalece. Posso sim, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu posso tudo em Deus.
como Paulo disse, mas Paulo fez a parte dele. Sempre, até os seus últimos dias, quando ele perdeu a cabeça cortada por uma espada, ele estava trabalhando. E sempre pedindo a Deus, e sempre se apoiando em Deus. Pedindo, mas sempre à frente, dando um passo à frente, já com o corpo cansado, doente, marcas e cicatrizes por todos os lados, de chicoteadas, de flagelos e de tudo mais. Mas sempre trabalhando. Pedir a Deus, mas sempre caminhando em direção daquilo que ele queria. É isso que a gente tem que fazer, meus irmãos. Nem sempre é fácil, nem sempre a gente vai ter a saúde, a inspiração, a gente acorda triste, mas é preciso buscar forças. E às vezes, é como eu disse, é em outra coisa que a gente vai achar a chave e a porta para a gente chegar onde a gente quer. Então não dá para ficar só reclamando daquilo que a gente não conseguiu ainda. Vamos pegar uma outra estrada, vamos tentar uma outra profissão, um outro caminho, né? Claro que sempre dentro da honestidade, da ética, sem passar ninguém para trás, sem puxar o tapete de ninguém, sempre sendo a pessoa mais honesta e bondosa possível. Mas se não está dando por essa porta, vamos por outra. Mas não vamos parar. Não vamos desistir. É isso aí. A gente já está chegando aqui próximo dos 30 minutos, né? Então eu agradeço muito aí a oportunidade. Como eu disse, eu espero, né? Eu gosto muito desse centro espírita. Espero poder voltar em breve aí para poder presencialmente, né, encontrar com todos, né? Estamos passando por um momento difícil, né? Mas como o Chico disse, né? Tudo passa. Tanto o mal quanto o bem, né? Então tudo passa, isso também vai passar. Em breve estaremos todos juntos, né? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Boa noite, irmãos. Estamos chegando ao final dos nossos trabalhos dessa noite com o passe à distância e a fluidificação da água. Mas antes queremos lembrar a todos que tenham Jesus em seus corações, que confiem na espiritualidade amiga, que não esteve nesse tempo todo e não estará paralisado. A espiritualidade continua trabalhando e Jesus continua sempre junto conosco. Tenham confiança que essa fase logo passará. Então vamos, você já providenciou o seu copinho de água? Dá tempo ainda. Então vamos acalmando os nossos corações, buscando a paz interior, mentalizando a figura do nosso querido Mestre Jesus. Vamos fechando os nossos olhos e nos colocando em contato com esse Mestre amigo, médico dos médicos. E vamos agradecer pelo dom da vida e por tudo aquilo que Ele nos traz, em forma de proteção, de auxílio. Vamos rogando a Jesus que a sua paz esteja em nossos corações. Que esse Mestre maravilhoso possa nos consolar diante das dificuldades, dos empecilhos, das provações, que com certeza temos que passar para o nosso aprendizado, nesse planeta escola onde estamos matriculados temporariamente. Que esse Mestre possa andar à frente de cada um de nós, abrindo o caminho, nos mostrando a direção e de que forma que possamos estar mais perto do seu coração. Que esse Mestre possa passear pelo planeta todo, em todos os lugares onde há dor, o sofrimento, onde estamos tendo a resposta do planeta com relação ao meio ambiente,
onde há incêndios, inundações, para que Ele possa apacentar. Vamos rogando a esse Mestre que passe pelos leitos de hospital nesse momento, pelas UTIs, pelas casas, os domicílios onde estão os doentes, levando a força, a confiança, a fé inabalável de que tudo vai passar. Ah, Senhor Jesus, nós te colocamos em suas mãos, em seus braços, todos aqueles que nós amamos, nossos entes queridos, nossas famílias, amigos, para que o Senhor também possa interceder por cada um deles. Abrimos a porta do nosso coração e do nosso lar para que o Senhor entre também, trazendo a luz e a resignação diante da vontade do Pai. E te pedimos, Senhor, que o teu amor incondicional esteja conosco, nos trazendo tudo aquilo que nós necessitamos para a melhoria física e espiritual. Mestre, te pedimos que nossos espíritos amigos e benfeitores possam fluidificar a água, colocando ali todo o alimento e a medicação que cada um de nós necessita. Senhor Jesus, nós te entregamos a nossa vida, confiantes na tua vontade e na tua intercessão. Te pedimos por todos os animais, todas as crianças que são o futuro do nosso planeta, e te rogamos ainda que o Senhor esteja nas intenções de todos os governantes, de todos os países, e especialmente do nosso Brasil, para que eles possam fazer aquilo que for o melhor para o seu povo. Senhor, nós te pedimos que permaneça conosco hoje e por toda a eternidade, que assim seja. Nós desejamos que todos estejam em paz e confiantes na vontade do Senhor e de Jesus. Te pedimos que continue acompanhando o nosso trabalho, que compartilhem com amigos e familiares, que dê um like, que nos visite nas páginas do Facebook, do YouTube, e de todas as mídias, onde nós ali estamos, divulgando o trabalho de Jesus. Uma boa noite a todos.